Convido ao palco Luan Esperandio, associado trainee do Instituto Líderes do Amanhã, Microsoft, com a então. apresentação Efeito Borboleta. Microsoft. Luan é editor-chefe da Apex Partners, Sim. analista político e colunista da Folha Vitória, especialista do Instituto Millennium, integra organizações liberais desde 2013 e está em primeiro lugar no ranking de engajamento deste ano do Instituto. Olá, líderes. Vocês já ouviram falar no efeito borboleta? Não, eu não estou falando do filme da Ashton Kutcher. Eu estou falando de física. O pessoal de humanas ali, né, já está desesperado. Mas calma. Eu prometo que eu vou falar de física, mas de uma forma simples, fácil, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje. Porque eu estou falando de teoria do caos, que diz que o simples bater de asas de uma borboleta pode, por si só, influenciar o curso natural das coisas. Ela vem de Edward Lorenz, que estava estudando modelos climáticos e percebeu que pequenas casas depois da vírgula, que geralmente as pessoas ignoram, podem, ao longo do tempo, fazer toda a diferença. Bom, vocês com certeza sabem o impacto que os líderes têm na vida dos seus associados. Mas, vocês já pararam para pensar como que o líderes pode influenciar a vida de indivíduos que nem sequer fazem parte dele ainda? Eu vou contar para vocês a história de um indivíduo que teve as correntes quebradas, foi transformado e decidiu fazer algo a respeito disso. Tudo a partir de um evento. Um evento que acredita que é por meio da discussão pública e aberta de ideias que é possível transformar indivíduos para que eles mudem o ambiente onde eles vivem. Que dessa forma a gente possa viver no mundo que a gente acredita que é possível. Um mundo com economia de mercado, com respeito à propriedade privada, Estado de Direito, responsabilidade individual. Eu estou falando de um mundo com liberdade. O indivíduo que teve as correntes quebradas em outubro de 2013 fui eu. À época, um jovem que ainda estava buscando se encontrar e que achava que seu sonho era advogar e que ficou sabendo do Fórum Liberdade e Democracia de 2013, o primeiro, e achou que chegaria lá e encontraria uma Kombi de liberais, mas não. Naquela tarde de segunda-feira, no Itamaraty Hall, tinha mais de 600 pessoas ávidas por ouvir sobre liberdade. E foi nesse dia que eu conheci o Paulo Guedes, que já estava falando da necessidade de reformas para que o Brasil deixasse de ser uma promessa, o país do futuro, e passasse a ser uma realidade, o país do presente. Nesse dia ele já estava falando que tinha que privatizar o Correios na semana que vem. A gente segue apoiando e na torcida para que isso de fato se concretize. Uma outra fala que me chamou muita atenção naquele dia foi do Felipe Cavalieri, da Hyundai. Estava falando que, diante do manicômio regulatório que é o Brasil, como que ele tentava explicar para os gringos as regras que a gente não entende nem aqui no Brasil? O fórum mexeu comigo, porque eu finalmente tive respostas para perguntas que eu sempre me fiz, como: por que é tão difícil gerar riquezas no Brasil? Por que a nossa produtividade está estagnada há décadas? Ou por que o futuro aqui nunca chega? Eu fiquei refletindo sobre essas questões, voltando para casa em Caracica, em um ônibus deliciosamente lotado. A verdade é que o fórum me mudou. Essa estante de livros aí, toda bagunçada, que inclusive é a prova que, para quem gosta de signo aí, que nem todo virginiano é tão bem organizado assim. Os primeiros livros dessa estante foram comprados no fórum. E um deles eu conheci Friedrich Hayek, que dizia que o papel dos intelectuais liberais é de serem agitadores, derrubar a opinião corrente hostil à economia capitalista. E eu fiquei pensando, qual é o meu papel diante disso? O que eu posso fazer
para causar impacto e ajudar a mudar o Brasil. Eu sei, parece utópico, parece ambicioso demais para um jovem que ainda estava buscando se encontrar. Mas eu tive sorte. Sorte de ter uma família que me ensinou o valor do trabalho duro. O slide deu problema, mas imagine que aqui tem meu pai, aqui tem minha mãe, aqui tem minha irmã, e aqui tem eu com a mesma cara de hoje, só que 10 anos atrás. Eu também tive sorte de, antes de mim, ter indivíduos que já estavam pavimentando esse caminho, criando uma janela de oportunidades, como Orlando Calimã, que talvez vocês não reconheçam nessa foto, porque de fato ele tinha mais cabelo e menos quilos. Mas o Orlando era presidente do Líderes. E ele me convidou para um evento ordinário, onde eu encontrei outros jovens que também queriam discutir ideias. E já que o propósito é o de causar impacto, então a gente precisa de escala. E foi assim que surgiu o Domingos Martins, um grupo de estudos em homenagem a um herói capixaba que morreu pelas ideias da liberdade. Um grupo com essencialmente as mesmas ideias, os mesmos princípios e os mesmos valores que eu tinha visto naquele fórum. A gente passa a organizar estudos de livros, palestras, júris simulados, e entre as centenas de eventos que nós fizemos ao longo dos anos, um em específico é muito simbólico para mim, porque no mesmo auditório na UFES, onde eu via muitas vezes serem defendidas ideias coletivistas, nós colocamos em uma noite mais de 300 pessoas para ouvir sobre liberdade. Com grandes nomes do debate público. Bruno Garchagen, Fábio Ostman e, vejam só como tudo se conecta, Fernando Sinelli, que depois presidiu Líderes. Uma outra forma de causar impacto que para mim ficou muito claro foi quando uma professora, em meio às discussões de mudanças na legislação trabalhista, estava falando que, se fosse permitida a terceirização, seria algo como a escravidão no Brasil em pleno século XXI. Vocês veem como as coisas são. Eu decidi que aquilo não podia ficar sem resposta. Então eu escrevi um texto falando dos benefícios da terceirização, como que aquela legislação poderia trazer mais segurança jurídica, melhorar o ambiente de negócios, como que aquilo poderia trazer mais empregos. O texto viralizou. Mais de 200 mil views em poucos dias. Imaginem o impacto disso. A legislação depois foi aprovada. E aquilo para mim ficou muito claro. Isso aqui eu sei fazer, isso aqui causa impacto, eu tenho que dar um jeito de fazer mais isso. Um outro momento muito marcante na minha trajetória foi quando, em meio a um país em polvorosa, que discutia as fraudes fiscais de uma presidente da República, o gráfico de um texto que eu ajudei a produzir foi apresentado como uma das provas. E ela foi empichada. Causar impacto e ajudar a mudar o Brasil. Menos de 3 anos depois daquela tarde em Itamaraty Hall, já não parecia mais tão utópico. Para mim tinha ficado muito claro que, ao lutar pelo meu futuro, eu estava vivendo dele no meu presente. E foi nesse contexto que eu queria muito fazer parte do Líderes da Manhã. Muito. Em geral, me pergunta aí por que eu não entrei antes. E aí eu confesso que eu não tinha condições financeiras para estar aqui antes. E nem vivência empresarial. Então eu ainda tinha desafios que eu precisava superar na minha trajetória para estar aqui. Mas isso não ia me impedir. O sonho de advogar ficou para trás. E eu me torno um agitador no debate público, um empreendedor intelectual. E à medida que eu fui tendo sucesso, eu fui sendo convidado para palestrar e falar em cada vez mais eventos para públicos cada vez maiores. E alguns deles eu até fui premiado. Inclusive, essa foto aqui, para mim, é muito especial, porque eu sempre achei que esses cheques, premiação gigante, era coisa de filme. E aí eu tenho um cheque lá em casa, tem 3 vezes meu tamanho, fica pegando poeira, mas eu morro de orgulho dele. Tive a oportunidade de apresentar, de produzir um best-seller, de fazer parte do maior canal no YouTube sobre liberdade da América Latina. Quando chegam as eleições de 2018, em que nós temos
os primeiros parlamentares eleitos desde a redemocratização, que inclusive ajudam a dar emprego para o Denis Xavier, que está aqui. Eu fiz parte disso, ajudei na campanha de diversos deles. Em 2019, me torno um dos autores mais lidos da Gazeta do Povo. E quando começo o ano passado, eu já tinha, só de artigos publicados, mais de 400. Alguns milhões de views. Já tinha palestrado dezenas de vezes em boa parte dos estados brasileiros, sempre pensando em causar impacto e ajudar a mudar o Brasil. Com aquelas mesmas ideias, aqueles mesmos princípios e aqueles mesmos valores que eu tinha visto. Fórum Liberdade e Democracia. E foi então que o Vitor Casagrande decidiu me ligar. E eu fiquei me perguntando, gente, o que o Vitor quer falar comigo? O Vitor é um socialista? Qual é a dele? Mas aí o Vitor disse que não, calma. Eu mudei de ideia, li umas coisas aí, e agora pode me chamar de John Galt. O Vitor me fala que ele tem um novo propósito, o de desenvolver o mercado de capitais no Brasil. Ele me convida para criar uma área de conteúdo e liderar uma equipe para acelerar esse processo. E para mim, fazia todo sentido, porque o mercado de capitais bem desenvolvido gera melhor alocação de recursos financeiros, o que resulta em mais prosperidade econômica e social, o que traz mais liberdade. Tinha tudo a ver com o que eu estava fazendo até então, tudo. Mas o convite não veio de qualquer lugar, veio da Apex, uma empresa que na sua cultura, nos seus valores, tem liberdade, que é o mesmo valor do Líderes, que é o mesmo valor da minha vida. Eu arregacei as mangas e desde o primeiro dia senti que eu estava em casa. Mas também pesou na minha decisão de voltar para a Vitória o fato de que finalmente eu ia poder realizar o meu sonho de fazer parte do Líderes. E talvez alguns de vocês entendam um pouco melhor o porquê desde o meu primeiro segundo como associado eu procurei fazer tudo, parte de tudo, aproveitar todas as oportunidades de aprendizagem de uma instituição, porque essa é a minha forma de retribuir uma instituição que ajudou a mudar a minha vida. Vocês lembram do efeito borboleta? Talvez, se eu não estivesse naquela tarde no Itamaraty Hall, nada disso teria acontecido. Talvez, se não fossem os associados do Líderes que em 2013 não tivessem decidido dedicar tempo, esforços e dinheiro e muita energia para criar a maior ação que promove a liberdade da história do Espírito Santo, talvez nada disso tivesse acontecido. O Fórum Liberdade e Democracia quebra correntes e transforma indivíduos. Eu exemplifiquei isso com a minha história, com a minha vida. Mas essa mesma apresentação poderia ter sido feita por muitos de vocês aqui, que também foram impactados pelo Fórum, sofreram o efeito borboleta e por isso estão aqui hoje. A apresentação não é sobre mim. A reflexão que eu quero deixar aqui para vocês é: quantas milhares de correntes não foram quebradas desde 2013? E quantas mais, só uma última reflexão, quantas mais nós aqui ainda não vamos quebrar? Obrigado, líderes. Pessoal, eu tenho uma surpresinha para vocês. Eu quero que vocês olhem debaixo da cadeira de vocês. Vocês vão encontrar algumas fotos de alguns momentos marcantes desde 2013 que foram proporcionados pelos associados do Líderes no Fórum Liberdade e Democracia. Na primeira fileira ali de cima não tem foto, mas as cadeiras atrás tem. Pessoal, essa apresentação não é sobre mim, não é sobre meus negócios, nada disso.
Essa apresentação é sobre o Fórum Liberdade e Democracia. Eu quero que vocês olhem essas fotos. O que cada uma delas significa? Qual foi o impacto que cada uma gerou? O que elas significam dentro do todo? Como que elas se conectam com a foto ao lado? Ou como que elas se conectam no todo? Quantos efeitos borboleta não foram gerados em cada um desses momentos? E aí a pergunta, será que não fossem esses momentos, será que a gente estaria aqui hoje? Será que a gente faria o que a gente faz? Será que a gente faria com o propósito que a gente tem? Obrigado, líderes, por tudo que nós já fizemos, por tudo que nós ainda vamos fazer. Obrigado.